está a ser implementado em território continental, com verbas do Norte 2020 através do FEDER e do Fundo Social Europeu. Procura estimular pequenos negócios em territórios de baixa densidade ou com elevado índice de desemprego. O SI2E, Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, pretende criar 18 mil postos de trabalho no país. É um sistema de incentivos que vem, digamos, complementar outras medidas de financiamento que já existem dirigidas às empresas, mas que procura ser um instrumento mais adaptado a micro e pequenas empresas e às características, digamos, das dinâmicas empresariais que estão mais próximas do território e das dinâmicas de diversificação e dos ativos e dos recursos endógenos. Este sistema de incentivos permite que se façam candidaturas até 235 mil euros com até 60% de financiamento a fundo perdido, isto é, se um promotor ou um beneficiário apresentar uma candidatura a 235 mil euros, sabe que pode ter até 141 mil euros a fundo perdido. A diferença entre ter até 60 ou até 55 depende dos anos que a empresa tem. O sistema de incentivos apoia apenas micro e pequenas empresas, sendo que podem ser consideradas empresas não apenas aquelas que habitualmente, ou no senso comum, nós estamos habituados a chamar empresas, mas podemos também ter outro tipo de entidades com outra, digamos, configuração jurídica, desde que desenvolvam atividade económica e que, em termos concretos, obtenham o certificado de micro e pequena empresa que é atribuído pelo IAPMEI. Portanto, se uma IPSS, por exemplo, desenvolve atividade económica e preenche todos os requisitos para poder também ser considerada micro e pequena empresa, também pode vir, digamos, aceder a este tipo de incentivos. Incentivos que, para além da vertente de apoio à competitividade das empresas, criação e modernização das mesmas, há um outro princípio base. Falamos na criação líquida de postos de trabalho. Uma condição, quer para uns apoios, quer para outros, isto é, quer estejam em causa apoios ao investimento, apenas, ou apenas apoios à criação de postos de trabalho, ou os dois, a conjugação dos dois, em qualquer dos casos é uma condição sine qua non haver criação líquida de postos de trabalho e essa criação líquida de postos de trabalho ser mantida durante algum tempo, mesmo depois de terminado o projeto. O projeto, cujos beneficiários são micro e pequenas empresas, incluindo entidades que exerçam uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual ou familiar, sociedades de pessoas ou associações com atividade económica, recebem apoios ao investimento e às remunerações associadas aos postos de trabalho. Podemos apoiar dois grandes grupos, digamos assim, de elementos. Por um lado, o apoio ao investimento, que é financiado pelo FEDER, por um fundo europeu, o FEDER, e podemos, por outro lado, financiar postos de trabalho, apoio às remunerações, no fundo, dos postos de trabalho criados. No que diz respeito à parte do investimento, há um conjunto de despesas que podemos apoiar, desde aquisição de equipamento, obras de remodelação ou adaptação, estudos, coisas que são necessárias para que a empresa possa crescer e desenvolver-se, nomeadamente participação também ou desenvolver o seu mercado, não é? Participação em feiras ou promoção e marketing, enfim, essas vertentes diversas de investimento. Há depois algumas restrições do ponto de vista do peso que algumas dessas despesas podem ter. Por exemplo, não se pode apoiar um projeto que contempla apenas despesas de construção ou apenas despesas de transportes. Portanto, algumas dessa tipologia de despesas têm alguns limites no conjunto, digamos, dos investimentos. Criado em março, as candidaturas já arrancaram e na hora de concorrer é necessário ter muito cuidado, até porque no decorrer do mesmo são realizadas várias auditorias no terreno. Somos confrontados muitas vezes com projetos que são ótimas ideias,
São projetos muito importantes para os promotores, mas depois, por questões técnicas ou por questões de mau estudo do sistema de incentivo, incorrem em erros e que acarretam depois prejuízo para os promotores, com devoluções de verbas e processos sempre muito pouco simpáticos. Ao contrário do que as pessoas pensam, há muitos processos de devolução de verbas, sempre processos que nós ficamos sempre com a ideia que, se o projeto tivesse sido bem feito, podiam ter sido evitados, e que são processos que são muito aborrecidos porque os promotores ficam incomodados, com razão, mas quase sempre por culpa deles, por culpa de quem fez as candidaturas, e que é uma situação que nós gostávamos de evitar cada vez mais no futuro. A ADRAT e a CIM do Alto Tâmega vão ser as duas entidades gestoras neste território, que engloba os 6 municípios do Alto Tâmega, com uma dotação de 12 milhões de euros. Na hora de apoiar os promotores, serão estas as duas entidades que terão mais responsabilidade. Todas as candidaturas são submetidas no balcão 2020, sendo que, se o investimento é até 100 mil euros, são submetidas no balcão 2020 de acordo com o aviso da ADRAT. Se o investimento é entre 100 mil e 235 mil, são submetidas no balcão 2020, mas de acordo com o aviso da CIM. Temos uma expectativa positiva no sentido de haver candidaturas no que diz respeito à verba do FEDER, que é aquela que permite investimento em requalificação, em equipamentos, etc. Temos uma expectativa negativa relativamente ao Fundo Social Europeu, que tem muito mais verba e que é referente à criação de emprego, e em que há a concorrência do Instituto de Emprego, e como tal é possível que essa verba não seja esgotada. Nós queremos que haja bons projetos, queremos que aproveitar aqueles promotores que têm melhores ideias e que têm projetos com mais qualidade, mais inovadores, com mais impacto no emprego e no emprego jovem, essencialmente. Mas para isso é preciso que, da parte, não basta querer, é preciso também fazer, e fazer os projetos bem, e portanto que os técnicos que acompanham os projetos e que fazem as candidaturas também percebam que têm uma cota-peito de responsabilidade muito grande. Como eu disse, fazer a candidatura não é o mais difícil, depois é que as coisas podem começar a complicar. Por estratégia e de acordo com as duas fases da candidatura, neste aviso foi colocado apenas cerca de 50% das verbas que existem disponíveis para que as candidaturas através de fases intermédias possam ser analisadas à medida que são recebidas. No próximo aviso sairá a restante verba disponível ou mais, se existir reforço. Com este sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, na Zona Norte serão criados 7 mil postos de trabalho. Para se candidatar, pode aceder à página da ADRAT, da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega ou do Norte 2020 e consultar todo o regulamento.